Deus veio à Terra principalmente para proferir suas palavras. Aquilo com que você se envolve é a palavra de Deus. O que você vê é a palavra de Deus. O que você ouve é a palavra de Deus. O que você respeita é a palavra de Deus. O que você vivencia é a palavra de Deus. E esta encarnação de Deus utiliza principalmente a palavra para tornar o homem perfeito. Ele não mostra sinais e maravilhas. E, sobretudo, não faz a obra que Jesus fez no passado. Embora sejam Deus e ambos encarnados, seus ministérios não são os mesmos. Quando Jesus veio, ele também fez parte da obra de Deus e proferiu algumas palavras. Mas qual foi a principal obra que ele realizou? Sua principal realização foi a obra da crucificação. Ele se tornou a semelhança da carne pecaminosa para concluir a obra da crucificação e redimir toda a humanidade. E foi por causa de todo o pecado da humanidade que ele serviu como oferta pelo pecado. Esta é a principal obra que ele realizou. Por fim, ele forneceu o caminho da cruz para guiar os que vieram depois. Quando Jesus veio, foi principalmente para completar a obra de redenção. Ele redimiu toda a humanidade e trouxe o evangelho do reino dos céus ao homem. Além disso, trouxe o reino dos céus. Como resultado, aqueles que vieram depois disseram: devemos percorrer o caminho da cruz e nos sacrificar pela cruz. Claro que, no início, Jesus também fez algumas outras obras e proferiu algumas palavras para fazer o homem se arrepender e confessar seus pecados. Mas seu ministério ainda era a crucificação. E os 3 anos e meio que ele passou pregando o caminho foram em preparação para a crucificação que veio depois. As várias vezes que Jesus orou também foram em nome da crucificação. A vida de homem normal que ele levou e os 33 anos e meio que ele viveu na terra foram principalmente para concluir a obra da crucificação. Eles deveriam dar-lhe força e torná-lo capaz de empreender esta obra, por isso Deus confiou a obra da crucificação a ele. Hoje, qual obra o Deus encarnado realizará? Hoje, Deus encarnou primordialmente para completar a obra da palavra que aparece na carne, para usar a palavra para tornar o homem perfeito e fazê-lo aceitar o tratamento e o refinamento da palavra. Em suas palavras, ele faz com que você receba provisão e ganhe vida. Em suas palavras, você vê sua obra e feitos. Deus utiliza a palavra para castigá-lo e refiná-lo, e assim, se você sofre dificuldades, é também por causa da palavra de Deus. Hoje, Deus não trabalha empregando fatos, mas palavras. Somente depois de sua palavra chegar a você, o Espírito Santo pode trabalhar dentro de você e fazer com que você sofra dor ou sinta doçura. Somente a palavra de Deus pode trazer você à realidade. E somente a palavra de Deus é capaz de tornar você perfeito. Assim, você deve, no mínimo, entender que a obra feita por Deus durante os últimos dias é principalmente o uso de sua palavra para tornar cada pessoa perfeita e guiar o homem. Toda a obra que ele faz é através da palavra. Ele não utiliza fatos para castigar você. Há momentos em que algumas pessoas resistem a Deus. Deus não causa grande desconforto para você.
sua carne não é castigada e você não sofre dificuldades. Mas assim que sua palavra recai sobre você e refina você, ela lhe é insuportável. Não é assim? Na época dos servidores, Deus disse para jogar o homem no poço sem fundo. O homem realmente chegou ao poço sem fundo? Simplesmente, através do uso de palavras para refinar o homem entrou no poço sem fundo. Assim, durante os últimos dias, quando Deus encarna, Ele utiliza principalmente a palavra para realizar tudo e deixar tudo claro. Somente em suas palavras você pode ver o que Ele é. Apenas em suas palavras você pode ver que Ele é o próprio Deus. Quando Deus encarnado vem à Terra, Ele não faz outra obra a não ser proferir palavras. Portanto, não há necessidade de fatos. Palavras bastam. Isso porque Ele veio principalmente para fazer esta obra, para permitir ao homem contemplar seu poder e supremacia em suas palavras, para permitir que o homem veja em suas palavras como ele humildemente se esconde, e para permitir que o homem conheça sua totalidade em suas palavras. Tudo o que ele tem e é está em suas palavras. Sua sabedoria e maravilha estão em suas palavras. Isso permite que você veja os muitos métodos pelos quais Deus profere suas palavras. A maior parte da obra de Deus durante todo esse tempo foi provisão, revelação e tratamento. Ele não amaldiçoa um homem com leviandade, e mesmo quando o faz, é através da palavra. Assim, nesta era de Deus encarnado, não procure ver Deus novamente curar os enfermos e expulsar demônios. Não tente ver sinais o tempo todo. Isso não faz sentido. Esses sinais não podem tornar o homem perfeito. Para ser claro, hoje, o verdadeiro próprio Deus encarnado só fala e não age. Essa é a verdade. Ele usa palavras para tornar você perfeito e para alimentar e regar você. Ele também usa palavras para trabalhar e usa palavras em vez de fatos para fazer com que você conheça a realidade dele. Se você for capaz de perceber este aspecto da obra de Deus, então será difícil permanecer passivo. Em vez de se concentrar em coisas negativas, você deve focar apenas naquilo que é positivo, ou seja, independentemente de as palavras de Deus serem cumpridas, ou se há ou não o advento dos fatos, Deus faz o homem ganhar vida a partir de suas palavras. Este é o maior de todos os sinais e, sobretudo, é um fato indiscutível. Esta é a melhor evidência através da qual se pode ter conhecimento de Deus, e é um sinal ainda maior do que sinais. Somente estas palavras podem tornar o homem perfeito.